Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Eliel Proeza. Eu atuo como doutorando no, na COP, UFRJ, no Programa de Engenharia de Produção, e realizo pesquisas relacionadas à indústria de óleo e gás. E hoje, como diz aí o título, nós vamos estar falando um pouquinho sobre esses gráficos de atividade, ou essas cronoanálises, como a gente gosta de chamar. E pensando nessa aula, eu separei três momentos, né? Eu pensei primeiro uma breve apresentação falando um pouquinho sobre o referencial teórico, né? Depois, com base na minha atividade desenvolvida na análise do coordenador do grupo de empreendimento de Poços, a gente vai bater um passo a passo do que eu desenvolvi, o que eu fiz, o que precisei fazer para chegar naquele resultado. E aí, por último, a gente fala um pouquinho sobre as ferramentas que podem dar suporte ao desenvolvimento desse gráfico. Então, são esses três momentos aí que vão nortear a nossa conversa dessa tarde. Eu não estou vendo vocês, então qualquer interrupção, fala no microfone mesmo, tá? Se eu estiver indo rápido, se não entendeu, ou se quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. Eu vou estar falando aqui, olhando para essa tela, sem ver ninguém. Então, vocês têm essa liberdade. Então, eu começo falando um pouquinho sobre o trabalho, né, que antecede o gráfico, né? A gente olha o gráfico lá, mas tem todo um trabalho, né, anterior, que ele precisa ser bem feito, para o gráfico conseguir demonstrar informações relevantes que vão basear, né, as nossas ações, né? Então, o Guerrin, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que um conhecimento da situação e das atividades é um pré-requisito para você fazer esse tipo de análise. Não dá para você buscar fazer essa análise se antes, né, se familiarizar, entender as siglas, o que é o trabalho, algumas questões relacionadas até a intuições acerca de constrangimentos. E ele diz que é isso que permite você escolher os locais, os momentos e as técnicas de avaliação. Então, antes de a gente pensar em gráfico, a gente se aproximou, a gente, como o professor Raoni colocou, vocês já tiveram, né, aulas sobre análise da demanda, tudo isso foi feito, né? Já teve uma análise da tarefa, né, buscando compreender como é que funciona a organização, como é que está estabelecidas as prescrições desses trabalhadores, né? Já ocorreram observações da atividade de trabalho, entrevistas com os trabalhadores, né? Já está dominado um pouco do conhecimento específico relativo a maquinário, a produção, a todos esses elementos que envolvem a atividade de trabalho. Então, tudo isso precisa estar consolidado para, aí sim, a gente partir para o gráfico da atividade, porque o gráfico da atividade ele já está ali numa terceira etapa, ali, que seria a etapa, né, da análise do trabalho real, e uma análise das atividades de trabalho e das situações de trabalho. Então, o que o gráfico da atividade ele traz para a gente? Qual o ganho de eu utilizar esse recurso na minha análise, né? Então, ele permite, primeiro, a coleta de informações numa observação sistemática. Os momentos, as durações, as transições, a simultaneidade. Você consegue expressar. Você não está falando, ó, ele é muito interrompido na atividade. Você consegue demonstrar, através do gráfico, a presença dessas interrupções, da simultaneidade, da quantidade de atores que aquele trabalhador se relaciona em determinado período do dia, em determinada situação específica. Então, tudo isso você consegue demonstrar, apresentar. E o ganho é muito interessante, né, quando você está com isso diante dos trabalhadores. Nós vamos falar um pouquinho disso mais na frente. Uma outra questão que esse gráfico possibilita para a gente é esse suporte mais concreto passa para o trabalhador que está sendo autoconfrontado, ou quando a gente vai apresentar os nossos resultados, né, sai aquela dimensão de
da gente perguntar com base naquilo que a gente está intuindo ou que a gente está percebendo. Mas você tem agora um material, um objeto ali intermediário, né? Um material para você conseguir, né, realizar a sua entrevista, por exemplo, em cima de determinado achado que está manifesto naquela crônica. Isso também a gente falou um pouquinho, eu fiz isso no meu trabalho, a gente vai falar um pouquinho também, né, que a gente chama de autoconfrontação, né? Ela, tipo, esse tipo de material te permite fazer isso. A autoconfrontação pode ser feita também por vídeo, por exemplo, mas eu gosto muito do resultado que a gente obtém de uma autoconfrontação feita através da crônica da atividade. Uma outra coisa é que ela permite, né, a combinação de diferentes observáveis. Por exemplo, na crônica que eu vou mostrar, eu, eu acompanhando, percebi, por exemplo, que ele se relaciona com muitos atores diferentes durante o dia. Também percebi que ele salta entre diferentes atividades em curtos espaços de tempo. Então, na minha lógica, né, eu entendi que seria interessante eu fazer um observável relacionado às suas interações e um outro observável relacionado às atividades que ele desempenha. Então, esse tipo de descrição cronológica permite que a gente aborde diferentes temas. Quanto mais temas a gente coloca, mais complexo é da gente levantar esse tipo de material durante a observação do trabalhador, especialmente se for uma observação simultânea, né? O gráfico ele pode ser gerado a partir, por exemplo, de vídeos. Então, você grava o vídeo e aí, com base no vídeo, você consegue, por exemplo, fazer um gráfico relacionado a posicionamento, a postura, né, a tempos. Mas se você está falando de uma atividade muito cognitiva, né, muito burocrática, por exemplo, né, voltada ao computador, fica mais complexo, né? O vídeo ele não vai te trazer tanta informação. Às vezes você vai precisar de um acompanhamento in situ ali, anotando na hora, junto com o camarada, esperando brechas para poder perguntar se o que você viu e entendeu confere. Então, é um desafio, né? Mas permite essa relacionar, dependendo do que você está analisando, vai ser mais difícil, vai ser mais fácil você acrescer, né, de observáveis. E aí, Guerrin também coloca algumas preocupações e alguns limites para esse tipo de análise detalhada da atividade. A primeira é selecionar o período de observação mais representativo das condições de execução do trabalho, cujos efeitos desejam se observar. Então, a escolha de qual período, né? Qual o momento do mês, qual o momento da jornada. Final de mês é diferente, final de mês é o melhor momento. Então, isso é positivo, porque como você já tem essa visão geral, né? Esse tipo de análise, você consegue selecionar e identificar um período que é de maior interesse para aquela questão que você está estudando. E outro ponto positivo é que considerar a atividade e a experiência dos operadores selecionados. Então, essas são as precauções. Primeiro, você tem que ter uma atenção para que momento você vai estar realizando essa minutagem. E o segundo quem é o trabalhador que você vai observar. Se ele é experiente, ele é inexperiente. É mais interessante para o que você quer observar. Está com um trabalhador experiente? É mais interessante você estar junto de um trabalhador inexperiente? O momento que você vai observar é mais interessante. O que você quer ver? Você quer confrontar um momento tranquilo com um momento mais agitado, né? Onde as demandas e as pressões são maiores? Quando é mais tranquilo, é no início do mês, em que tem poucos pedidos, o final do mês é pior, e aí você vai escolhendo para fazer esses contrastes. Agora, algumas limitações que o Guerrin também coloca estar presente no exato momento que uma variabilidade ocorre. E aí é um desafio. Por exemplo, na minha atividade que eu acompanhei, nós estamos falando de um coordenador que ele fica no suporte offshore.
e a sonda está trabalhando. Quando vai acontecer um problema na sonda? Não sei. É um pouco até de, algumas vezes é um pouco de sorte, né? Sorte para a gente, às vezes, né? E dificuldade para eles que vão ter que lidar com um desafio lá na sonda. Mas eu tive essa sorte, né? De estar acompanhando no momento, estar vendo uma jornada tranquila até que aconteceu um problema e aí tudo mudou e eu pude expressar isso no meu gráfico. Então é muito interessante, mas a gente não tem controle sobre isso, né? A gente não tem controle. E o segundo ponto que ele coloca que é uma limitação, né, um limite, né, é que é alcançar apenas as ações manifestas, né? Aquilo que a gente consegue ver. Então, você não consegue entender as razões pela qual ele escolheu, ele fez, ele acessou. Isso aí depois você tem que tentar resgatar num outro momento, na autoconfrontação, por exemplo, né? Mas no gráfico em si você não consegue acessar esse tipo de informação. Até por isso eu falei que, dependendo da atividade, né, os desafios são maiores. Você está falando de um operador que trabalha com questões de postura e ritmo, às vezes é mais fácil de você perceber, né, identificar e manifestar no gráfico, né, algumas questões de constrangimento. Muito mais fácil, por exemplo, do que você estar observando um trabalhador que tem um trabalho de gestão, por exemplo, um computador, né, e lidando com diferentes telas, aí é um outro exercício. Então, falando um pouquinho sobre o caso que eu trago para ilustrar, né, a confecção de um gráfico da atividade, e eu apresento esse projeto aí. Foi um projeto que eu trabalhei de 2019 até 2021, e foi o projeto cujo material foi a base do meu trabalho relacionado ao coordenador do grupo de empreendimento de poços, que é o que chamo de CEGEP. Então, o nome do projeto é o suporte operacional e a fiscalização de sondas offshore, né, integrando desempenho e segurança. Essa imagem aqui é só para a gente entender do que trabalho é esse, né? Nós temos aqui no centro da tela os fiscais embarcados. Então, nós temos sondas, que elas são responsáveis por construir um acesso seguro até os reservatórios, nesse caso aqui, na região do pré-sal. Então, são navios equipados para atravessar lâminas d'água extensas, de 2 quilômetros, e perfurar, a partir do leito marinho, regiões profundas até 5 quilômetros, né, de profundidade, acessando rochas reservatórios para extração do petróleo ou para injeção de gás, de água, para manter a produtividade em uma outra região dessa rocha reservatória. Então, nós temos uma sonda, essa sonda ela tem diferentes atores ali, dentro desses atores tem o representante da contratante, que é o fiscal, que é quem fiscaliza os contratos, se tudo está sendo seguido conforme o combinado, conforme o acertado, mas também, né, cuida para que a operação siga o que foi estabelecido nas sequências operacionais, no projeto daquele poço. E aí a gente vai para o onshore. Onshore, eu deixei centralizado ali a figura do coordenador de JEP. Os fiscais, eles têm uma característica, né? Eles revezam, eles permanecem 14 dias, desembarcam e ficam 21 dias descansando e retornam depois desses 21. Mas eles não retornam para a mesma sonda. Então, embora eles estejam presentes ali na situação, eles não têm uma visão de acompanhamento, eles não têm uma grande visão sobre o futuro, nem o passado daquilo que está acontecendo. Eles estão no presente. É um futuro, o máximo futuro que eles contemplam é o futuro das operações próximas ali, uma, duas operações. Mas o longo prazo eles não estão focados, porque eles vão desembarcar e vão embarcar em outro lugar. Então, quem é que tem essa visão desse projeto do início até o fim? É o coordenador do GEP. Ele é um trabalhador que ele está no escritório onshore e ele
pega os projetos de uma sonda específica ou de duas sondas, né? Ele pode acompanhar uma ou duas sondas, do início até o final. Então, o pessoal fala que ele é o dono do poço. Então, é o trabalho desse camarada que eu estava analisando. Na época, existia uma questão se ele poderia trabalhar home office ou não, né? Se haveria ganho, se haveria perda relacionada à presença dele ali. Depois veio a pandemia e aí tudo mudou, né? Definitivamente. Mas essa era a questão que motivava essa pesquisa, relacionada ao coordenador do grupo de atendimento pós, que é um dos integrantes dos escritórios de suporte operacional. Então, dado esse contexto, alguém tem alguma dúvida sobre esse pequeno contexto que eu apresentei? A gente pode seguir? Pode seguir. Por mim, pode Ah, seguir. ótimo. Então é isso. Eu estou analisando, os dados são referentes a esse cara. Um trabalhador que está no escritório, onshore. Ele é também um fiscal, mas os fiscais, a cada 2 anos e meio, mais ou menos, eles são retirados dessa função de embarque e precisam permanecer 6 meses no escritório nessa função aqui. Então, esse é um camarada que ele sai, para de embarcar, tem impacto relevante na sua remuneração, tem impacto relevante na sua rotina, porque, como fiscal, ele mora em qualquer região do Brasil, né? Às vezes até em outros países. E ele vem só para embarcar, fica 14 dias e retorna. Aqui não, aqui ele tem que passar 6 meses no Rio de Janeiro. Então, é um momento assim de muitas mudanças para esse trabalhador, além de ter uma demanda de trabalho muito alta. Mas vamos seguir então. Então, aqui eu vou começar a falar sobre o gráfico da atividade passo a passo. Então, como eu falei anteriormente, nós estamos falando de um trabalho que ele é muito técnico, uma engenharia de petróleo, equipamentos, nomes, siglas, que você só ouve ali. Nós estamos falando da exploração e produção na região do pré-sal. Não tem ninguém fazendo isso, só essas pessoas. A tecnologia está sendo desenvolvida por eles, testada por eles, analisada por eles. Então, é a ponta do desenvolvimento tecnológico. Então, não tem muita fonte de onde você buscar informação prévia. Por exemplo, eu acessava livros a respeito da engenharia do petróleo, mas muita coisa que estava ali não era aquilo que eu estava encontrando agora na realidade no pré-sal, porque tudo havia evoluído muito rápido. Então, eu que venho da economia, uma formação em terapia ocupacional, muito distante dessa escola da engenharia do petróleo, começo a observar, e aí aquela observação começa, você não entende nada, né? O camarada está falando um idioma que você desconhece. E aí você vai entrevistando, recolhendo informações, dúvidas, se familiarizando. Você recebe também documentações, por exemplo, eu pedi para eles o padrão do coordenador do grupo de empreendimento, que posso pedir o padrão do fiscal, fiz uma análise desse trabalho prescrito, acompanhei por muitas vezes a jornada desses trabalhadores, né? É necessário que a gente se familiarize muito com o trabalho que ele está desenvolvendo. Ele era um trabalhador que, por exemplo, ele utilizava, em média por dia, 15 softwares diferentes para cada coisa. Ele abria uma página que era um programa diferente, um programa específico, variava um pouco entre cada trabalhador. Então, até você entender que aquele programa que ele abriu, o que ele faz ali, e não ter que perguntar que programa é esse, o que você precisa de um tempo, né, para a gente se familiarizar. A Guerra fala sobre isso, né? Eu não me tornei um especialista em engenharia do petróleo na área de construção de poços, mas eu consigo estar numa sala, eles estarem conversando, e eu sei do que eles estão falando,
quando eles falam de equipamento, quando eles falam de uma operação, quando eles falam de uma intervenção. E não dá para a gente pensar em fazer uma crônica da atividade sem estar nesse lugar, né? Sem ter absorvido esse tipo de conhecimento. E aí, por isso que o primeiro passo é essa etapa de observação, entrevistas, análise documentais, até o ponto que você esteja acompanhando ele e não o interrompa para que ele explique que documento é aquele, ou que software é aquele, ou o que ele está fazendo, ou que máquina é aquela. Você já sabe. Você já parte para perguntas mais complexas, né? Como ele escolheu aquilo, como ele decidiu esse ou aquele. Você já está num outro momento, sua observação já está num outro grau. O conhecimento que você tem já te permite partir para um outro nível de observação. Então, isso é fundamental. Isso é a base para você pensar numa crônica da atividade. E o segundo passo, né? O segundo passo, uma vez que você está com esse conhecimento consolidado, você não tem todo o conhecimento acerca do trabalho, você já tem um conhecimento que te dá uma base para você estar ali acompanhando sem ter que interromper constantemente. O segundo passo é um acompanhamento sistemático da atividade. E aí, eu separei dois materiais aqui para mostrar para vocês. Quando eu falo desse acompanhamento sistemático, eu estou falando de um processo de minutagem. Então, aqui à direita, aqui, à minha esquerda, né? Eu acho que é a direita de vocês, não sei. Mas aqui, nessa página aqui, está uma fotografia do meu caderno, do meu último embarque. Né? Eu estou preparando uma crônica da atividade nesse momento. Né? Eu estou começando a trabalhar nela. E aí eu acompanhei um trabalhador durante a jornada inteira dele, de 7 horas da manhã, como vocês podem ver, e nós fomos até às 6 da tarde juntos. Cada minuto, o que ele fazia, eu anotava, com quem falava, o recurso que ele usava, se ele era interrompido, a razão que ele era interrompido. E aí eu comecei a estar ao lado dele, registrando tudo que ele estava fazendo. 6h57. Tá na Dog House conversando com isso, sobre isso. E aí ele abre o computador. Então, 7 horas, ele abriu o computador e olha isso, isso e isso. E aí você vai registrando cada ação dentro do tempo. Aqui nesse lado, para fazer isso, o que você precisa, né? Quando você faz no passo anterior, que você observou, entrevistou, você angariou informação suficiente para você estabelecer observáveis. Por exemplo, quando eu estava lá com o Jeff, eu vi que ele fazia, que ele falava com muitas pessoas durante o dia. Então, isso se tornou um observável aqui. Ó. Opa, eu quero saber com quem ele fala e com quantas pessoas ele fala durante o dia e quanto tempo ele fala com cada ator. Porque isso me chamou a atenção enquanto eu estava acompanhando ele, observando a atividade dele. Só um minutinho que minha filha vi. Filha, papai está dando aula agora, tá? Não pode. Muito bem, parabéns, meu amor. Você marcou, né? Com vista, eu vi. Coisa linda, vai lá. Fecha a portinha. Tá em pé, né? Fecha a porta. Desculpa, gente. O home office tem dessas coisas. Ela veio aqui me mostrar que ela fez as leituras que eu determinei que ela fizesse agora à tarde. Mas voltando. Então, eu entendi isso, os atores. Eu também fiquei curioso, né, sobre os meios que ele utilizava. Se ele usava ligação, se ele se comunicava pessoalmente, se ele utilizava mais e-mail e a atividade que ele estava executando. Então, de início, eu marcava o tempo, né? Aqui, no caso, o que ele estava fazendo, e eu descrevia com quem que ele estava falando. Aqui está falando com quem que ele está falando, né?
E aí, desse material bruto, eu transformo numa planilha. Então, como eu falei, notas e planilha, eu estou falando disso. Estou falando disso. Então, esse acompanhamento sistemático da atividade, né, é você estar com o trabalhador durante a jornada de trabalho, anotando dentro do tempo os observáveis que você, baseado nas entrevistas, nos acompanhamentos iniciais, né, intui que são fontes de informações relevantes. Então, no meu caso, era os atores, o tempo que ele passava em determinada atividade, o recurso que ele utilizava para desenvolver cada atividade. De vocês pode ser postura, pode ser o lugar que ele vai, né? O ambiente que ele vai, vai ser diferente a partir do trabalho que a gente está observando. E aí o segundo ponto parte para validação e complementação das informações coletadas. Uma vez que eu peguei esse material e eu joguei ele na planilha, eu volto com esse material, voltei com esse material no dia, no final do dia, no outro dia, quando dá no final do dia, quando não dá, no mais rápido possível, para essa memória estar fresca do trabalhador. No meu caso, eu fui no outro dia, no período da manhã, já cheguei, já com isso aqui pronto, e aí sentamos, e aí ele foi lendo, fui lendo com ele, ele foi, não, não, nessa hora eu não tratei disso não, nessa hora eu tratei, o objetivo era esse, tá, tá, isso aqui era isso mesmo, e ele vai corrigindo, né, vai falando sobre o que ele estava fazendo, né, porque a gente às vezes comete um equívoco mesmo, às vezes está ouvindo uma ligação dele, a chance de você, né, entender uma coisa errada, ela existe. Por isso é importante a gente validar essas informações coletadas com ele, né? Bater ponto a ponto e dar a oportunidade dele nos ajudar, né, a expressar o melhor possível a atividade que ele estava desempenhando naquele momento. Então, num primeiro momento, a gente observa, no segundo, a gente faz uma avaliação sistemática da atividade, no terceiro momento, a gente valida, né, e complementa as informações que a gente coletou sistematicamente. E aí a gente parte para o tratamento desses dados. Então, a gente já tem os dados organizados, já tem os dados validados, e a gente parte para o desenvolvimento do gráfico da atividade. E aí eu mostro para vocês agora o gráfico que eu desenvolvi com base naquela tabela. Então, aqui nós temos o quê? As interações. Vocês lembram que eu falei que eu tinha intuído que ele falava com muita gente diferente durante o dia. Então, nós estamos falando aqui da jornada da tarde, de 3h30, que é o retorno do almoço, até 5h30. E nesse período, ele falou com todos esses atores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 atores durante o período de 1h30 até 5h30. O outro observável são as atividades. Então, quando eu anotei lá, eram muitas atividades, muitas atividades. E eu precisei agrupá-las. Agrupá-las. Então, quando eu agrupei, ele estava fazendo arquivamento de diversas documentações diferentes. Eu juntei tudo numa categoria de arquivamento. Quando ele estava tratando de questão de movimentação de carga, materiais e equipamentos, otimização de bancos, suporte à decisão. Ele ligou para um cara, ele falou com outro, ele tirou uma dúvida, ele pegou um material, tudo isso relacionado a suporte à decisão. Então, eu agrupei essas várias tarefas e atividadezinhas em um grupo, e aqui eu chamei de suporte à decisão. Otimização da operação e garantir a execução dos projetos. Então, eu trabalhei com esses dois observáveis. E aí, lembra que eu coloquei lá que eu queria saber o que ele usava? Se ele usava e-mail, se ele usava telefone. Então, aí eu expressei aqui nas cores. Quando ele falou com o clerc, ele estava no telefone. O clerc, ele está lá na sonda, ao lado do fiscal.
E aí ele volta sem interação. O GCamp, né, que é o gerente dele, o contato é presencial. O gerente sai da sala dele e vem falar com ele. No segundo momento, ele sai da sala dele e vai dar um feedback para o gerente. O projetista também vem ao encontro dele. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, os principais recursos utilizados durante essa jornada para a comunicação é o contato pessoal e o telefone. E o telefone. E-mail, muito pouco. Um detalhe interessante, nesse momento, a empresa já tinha à sua disposição o Teams. O Teams. E eles não usavam, não queriam usar e não tinham o menor interesse no Teams, né? E aí veio a pandemia, hoje eles não sobrevivem sem o Teams. Então, eu estou para fazer um outro gráfico da atividade desse momento para ver o quanto que esse recurso de formação predomina, né, na atividade do coordenador do grupo de empreendimento de Poços. Quero falar um pouco sobre isso. Mas a gente consegue ver nesse daqui que os recursos que ele mais utiliza, telefone e contato pessoal, certo? E aí, aqui na área das atividades, né, eu agrupei essas atividades, como eu disse, mas lá na prescrição desse trabalhador, a prescrição dele já dizia que ele tinha atividades voltadas a documentações, atividades voltadas a questões logísticas, e ele estabelecia lá quais eram as atividades dele, e atividade voltada à operação, ao suporte da operação. Então, eu classifiquei essas categorias que eu criei dentro desses grupos que a prescrição estabeleceu. Então, quando você vê aqui verde, é atenção, essa significa que ele está trabalhando em atividades relacionadas a documentações. Revisão de documentação, arquivamento de documentação, levantamento de documentação, tudo isso ele está fazendo aqui. Aí você consegue ver a expressão disso na jornada de trabalho dele. Quando você vê azul, ele está tratando de questões logísticas. O clerc é o trabalhador de logística da Sony. Então, quando você vê aqui embaixo, ó, ele está tratando de materiais e equipamentos com o clerc. Certo? Aqui ele está trabalhando de revisão de RDI, é uma demanda do GCamp. Né? Um detalhe interessante, esse gerente, ele tinha alguns termos que ele não gostava que fossem utilizados. Por exemplo, ele não gosta de realizando, ele gosta de efetuando. Então, todo relatório que tinha realizando, ele mandava substituir. Então, ele tinha várias palavras que ele tinha uma preferência. Então, muitas vezes, essa revisão era tratada com ele, né? Porque ele estabelecia, né, os termos que eram usados nos relatórios. E aí você tem movimentação de cargas, ele está trabalhando com o coordenador do contrato, e assim vai. E o vermelho são ações voltadas à operação, que é a atividade fim desse trabalhador. Ele está ali porque ele conhece o projeto do começo ao fim e ele carrega consigo informações importantes sobre os desafios enfrentados, sobre como foi desenvolvido determinadas etapas, como foram solucionados determinados desafios relacionados àquele projeto. Então, quando a gente fala do vermelho, a gente fala da atividade mais importante que esse trabalhador desenvolve. Aqui a gente também vê essa parte achurada, né? Esse background de extrato. Esse background, e aí eu lembro que anteriormente eu falei com vocês que às vezes você não tem o controle de quando vai acontecer alguma coisa relevante, né, para mostrar como a dinâmica dele muda. Você vai lá num dia, agora o que vai acontecer naquele dia
você não tem controle. E eu dei sorte, né? Porque nesse dia ocorreu um evento. E aí esse background ele marca uma intercorrência no teste de influxo. Esse era um teste que estava sendo realizado e ocorreram problemas nesse teste. Ocorreram problemas nesse teste. E aí a gente consegue observar como a dinâmica muda. Aqui ele vem falando com diferentes atores, mas aqui no background você vê como ele fica mais voltado ao CSD, ao fiscal líder, ao CSD de segurança de poço. Então, muda o esquema de interação dele. Outra coisa, nós vemos que, por exemplo, o CSD ele é um trabalhador que ele ficava numa sala mais distante do JEP. Mas quando ocorre esse problema, ele não opta pelo recurso do telefone. Ele vem falar com o CGEP. Ele quer falar pessoalmente. Eles trocam informações pessoalmente. Aqui embaixo você vê como a dinâmica muda. Ele praticamente, né, esquece as outras atividades e volta-se para o suporte à decisão. Quando ele está guardando uma informação lá ou um determinado teste, ele retoma, mas logo retorna para a operação. Recebe uma ligação, logo retorna para o controle ali da operação. Então, com base naquela minutagem, né, naqueles dados, eu gerei esse gráfico. E aí, o que eu fiz? Lá a gente vai olhar aqui. Depois a gente faz uma análise do gráfico. Nós olhamos esse gráfico, fazemos análise e levantamos alguns pontos que podem suscitar discussão. E aí é um pouquinho do que eu falei. Esse é um trabalho, eu já tinha visto isso, que ele é, nas análises documentais, altamente prescrito. Nós estamos falando de uma prescrição de aproximadamente 10 páginas. 10 páginas de prescrição. A gente vê um trabalho que ele sofre constante interrupção e as atividades dele são muito fragmentadas, como vocês podem ver. É uma atividade que ele demanda atenção para diferentes frentes. Ele não trata de uma coisa só, resolve, trata de outra, resolve. Não, ele salta de uma atividade para outra e essas atividades elas são de frentes diversas. Ora ele está olhando logística, ora ele está olhando operação, ora ele está cuidando de documentação. Nós vemos aqui o quê? Um grande volume de contato, né, que ele faz com diferentes interlocutores em um curto período de tempo. Nós observamos aqui o contato pessoal como principal meio de comunicação para lidar com momentos críticos. Quando está disponível o contato pessoal, eles se utilizam desse contato. Então, é isso aqui que a gente vê. Ele poderia ligar, mas eles optam por se encontrar. E um outro ponto que a gente observa, que aí não está aqui, mas ele é fonte das outras observações, né, e de verbalizações, é que a atividade dele conta principalmente com a experiência dos envolvidos. Então, todos esses são pontos que a gente pode observar no gráfico, que eles são base para autoconfrontação, eles são base para entrevista, são base para a gente avançar no conhecimento, na compreensão dessa atividade. E aí a gente parte para o quê? Uma vez que a gente tem esse gráfico, nós já refletimos sobre ele, já entendemos algumas questões que saltam aos olhos, alguns detalhes ali confirmam algumas intuições que tínhamos, né, anteriormente, enquanto estávamos observando a atividade, enquanto estávamos realizando a entrevista lá no início. A gente parte agora para a autoconfrontação e as entrevistas. E aí a gente, com base nesse tipo de gráfico, a gente, poxa, você
São muitas pessoas que você conversa, é sempre assim? Isso aqui expressa a sua realidade? Como é que é nos outros dias? E aí ele vai dando informação, a gente consegue configurar, por exemplo, um gráfico como esse que fala, né, do grau de interação dele nesse dia, né, com base nessa experiência. Quem são os atores que o coordenador de GERES mais fortemente interage? Em primeiro lugar, os fiscais. Em segundo lugar, o CSD. Depois ele tem uma forte interação com a equipe de projetos. E o último é o gerente de campo e o CSD especialista é o que está mais distante aí nessa interação. E aí a gente consegue fazer um mapeamento com base nessa crônica da atividade das interações, como elas ocorreram nesse período. Uma outra coisa que a gente traz, a partir da autoconfrontação e de entrevistas posteriores, né, baseadas ali no que a gente apresenta no gráfico, são questões, né? Por exemplo, a gente observou o quê? Ele analisou esse gráfico, e aí uma das coisas que chamou a atenção dele, do trabalhador, foi isso aqui. Ele falou, caramba, olha só, o CSD, eu nem reparei isso, ele podia ter me ligado, mas é verdade, a gente só conversou pessoalmente. E as informações que ele me trouxe, ele era muito experiente. Eu fico pensando como é que seria se não fosse ele. Aí ele traz essa questão, que a atividade dele é muito calcada na experiência dos profissionais. E aí eu vi, mas a minha impressão a gente coloca, falando sobre essa experiência, sobre a construção da experiência, e fala, não, a gente coloca um dia o cara na carona, deixa ele assistir um pouco, depois dirige um pouquinho, até ganhar experiência. E só então ele pega o cara. Ele está falando sobre essa atividade do fiscal. Mas aí ele complementa, mas muita coisa é bagagem pessoal. Hoje a gente ainda depende muito do conhecimento das pessoas que estão envolvidas. Ele está falando isso com base naquele gráfico. Ele está falando, cara, se não fosse o CSD X que estivesse aqui, eu não sei se a gente teria chegado a essa conclusão, porque ele falou isso porque ele teve uma experiência assim. Por exemplo, ele coloca, você vê, se esse CSD não estivesse lá, porque ele viu esse caso das experiências anteriores. Ainda depende muito das pessoas. O caminho é fechar, acertar todo esse processo. Ele está falando de uma forma da empresa pegar esse conhecimento, né, e disponibilizar, né, para que os trabalhadores consigam acessar. Né? A gente, óbvio, a gente tem. Não dá para fazer isso, não dá para você pegar as experiências das pessoas e colocar em relatórios, né? A gente não substitui a experiência do trabalhador. Mas, nesse caso aqui, é interessante, porque se ele tivesse acesso a esses casos, essa experiência fria, né, relatórios relacionados a situações similares a dele, ele poderia, através desse relatório, saber quem passou por aquilo e buscar essa pessoa, buscar essa experiência mais quente ali do trabalhador. Mas ele não tinha nem isso, ele só dependia exclusivamente de quem estava presente na discussão. Um outro ponto interessante que surge a partir daí é a ausência de ferramentas que suportassem a atividade real. E qual atividade? Atividade de suporte à operação. Aí ele coloca, o que a gente tem bastante e está ajudando é o relatório de outros poços. Então, a empresa já tem um sistema que é fortemente alimentado, com relatórios constantes, né, detalhados sobre os poços. Então, o material está lá. E aí ele continua. Mas aí entra um problema, e você tem que descobrir ou lembrar em qual poço aconteceu algo semelhante para entrar no boletim daquele poço e buscar a informação. Ou tem o histórico de alguma reunião do GEP que o projetista traz para você. Ó, o poço de correlação é esse, esse e esse. Ou então, alguém lembra. Em tal lugar teve isso, aconteceu isso, eu acho que em Libra. Então, eles não têm uma ferramenta que permita a eles
nem descobrir quais são os trabalhadores que passaram por uma experiência similar. Então, esse é um ponto que surge a partir do gráfico, né, da atividade que a gente apresentou, ele constatou e ele foi trazendo esse tipo de informação. Esse tipo de informação não tinha ficado evidenciado, né? E aí nós temos aqui também o desenvolvimento de estudo para a concepção, e adaptação de ferramentas de resgate de informação que suporte a atividade real, né, de suporte à operação. E aí, olha as verbalizações que eles colocam. Ter um sistema que você consulta todos os cenários iguais àquele é o que já foi, e o que já foi decidido no passado é ideal. Então, eles estão, mas eles sentem falta dessa ferramenta. E ele continua, né? É muito difícil para a gente, né, registrar esse teste aqui deu determinada pressão. Eu não tenho na empresa como buscar onde teve um evento similar. Um buscador, tipo, dificuldade no teste negativo, que é o teste de influxo, vocês chamam de teste de fluxo ou teste negativo. Esse nome teste negativo morreu, tem uma nova nomenclatura. E ele me direciona para um poço. Eu não sei como a gente consegue implementar, não, mas seria, imagine, seria a perfeição. Então, isso tudo, de material, de verbalização e muito mais, né? Aqui eu fiz só um extratozinho, ele parte do momento em que a gente apresenta essa crônica da atividade dos trabalhadores e ele se reconhece nela, a quantidade de interação, o que aconteceu, como a dinâmica mudou, como o gráfico muda, e ele pode falar sobre aquilo, ele pode relembrar, ele pode dizer por quê, se é fácil, se é difícil. Então, todos esses são recursos que, com uma crônica dessa, nós conseguimos acessar. A crônica, ela não é o fim em si mesmo, né? Ela é também um recurso para a gente contar uma história e acessar a experiência do trabalhador, como nós vimos nesse caso. E aí, depois da autoconfrontação, né, o próximo passo que a gente tem com a crônica, eu vou projetar aqui no... Vocês estão conseguindo ver? Vamos sim. Sim. Então, e aí você tem a crônica, e aí já estamos falando aqui do relatório, né, do trabalho de vocês. E aí o próximo passo da crônica, você já levantou, você já apresentou para os trabalhadores, já levantou um monte de material, né, para você seguir na sua discussão, seguir no aprofundamento. Mas aí a crônica, quando você apresenta ela ainda pede, né, uma descrição. E aí esse é o outro passo, né? Descrever essa crônica no seu trabalho. E aí você vai descrever aqui as informações, por exemplo, aqui nesse caso. Eu vou descrevendo, na parte superior estão elencadas as interações do coordenador do grupo de empreendimento de postos com outros profissionais, descrevendo essa etapa aqui. E aí eu vou falando sobre ela. Ó, o interlocutor com quem o GEP mais interagiu foi o fiscal líder, 40 minutos de interação, esse cálculo. Então, o fiscal líder foi com quem ele falou, né? Seguido pelo profissional do CSDO, que é o CSD operacional, 31 minutos, e o CSD especialistas, 28 minutos. Isso muito por causa desse problema. Né? Esse problema. Você vê que durante o dia ele não fala com esse trabalhador. Ele só fala com ele quando acontece o problema. Aí esses laços são estreitados. A interação deles, o tanto de minuto que dá. Aí a gente fala sobre os meios utilizados, né, para interação, né? Telefone foi o maior recurso usado, mas um achado interessante é que 39% se referiam a contatos presenciais, num contexto que a demanda inclui, né, um projeto para esses trabalhadores serem conduzidos a um home office. Esse é um resultado interessante. Ó, na hora dos problemas, o contato presencial é o recurso-chave que eles usam. E aí a gente vai descrevendo, né, todo esse material, vai descrevendo tudo o que aconteceu, vai descrevendo um pouco do que é esse teste de influxo. A gente vai contando a história desse gráfico, né, dando destaque
para os pontos chaves que ocorreram, acrescentando algumas verbalizações. Fala, por exemplo, se eu falei esse resultado aqui, presenciais, ó, e aí eu coloco a verbalização. Ó. É porque quando você está perto, você ouve alguma coisa, alguma questão, e você já entra bem no início do ocorrido. Quando aconteceu esse problema, o CSD estava passando perto dele. E aí ele ouviu ele falando e parou, e ele ficou esperando lá. E aí quando o GEP desligou o telefone, aí o CSD, cara, aconteceu algum problema? Aí, não, aconteceu, cara, aconteceu. Então, esse contato perto que ele está falando, essa possibilidade de troca imediata, de você captar o que está acontecendo ali ao seu redor. E aí vem toda essa descrição do gráfico, né? Na parte importante. Então, aqui eu falei um pouco, eu falei sobre o passo a passo para a gente chegar até esse momento, que é o momento em que você tem o gráfico desenvolvido, a crônica da atividade, e você conseguiu captar o máximo de informação com base nela, a partir da experiência do trabalhador, e você conseguiu apresentar essas informações, primeiro, na descrição do gráfico, segundo, lá na sua discussão, né? Quando você entrar nas questões de constrangimentos que foram apresentadas aqui, quando você for apresentar aprofundamentos com base nos resultados da autoconfrontação na entrevista ali, baseada no gráfico da atividade. Legal, viu, Eliel, conhecer sua pesquisa mais de perto, né, que eu não tinha tido oportunidade ainda, eu não fui de sua banca, né, e também dentro do FOSE não tinha tido oportunidade ainda de ver seu trabalho aí mais detalhado. Gostei bastante. E aí, só fazer alguns destaques que eu acho que são importantes em relação ao que ele apresentou aqui, gente, que é o seguinte, vocês veem, a primeira coisa que ele falou é assim, ó, a gente já parte de um conhecimento prévio. A gente já tem ali algum trabalho dentro da IT que foi feito. E eu acho que isso é muito importante de ser destacado, porque tem muita gente que gosta de pegar esses softwares e ferramentas e já ir para o campo com elas para poder aplicar e depois dar um diagnóstico. Não é assim que funciona. A gente utiliza esse tipo de instrumento metodológico uma vez que a gente já tem hipóteses geradas dentro da análise ergonômica do trabalho. Exato. E aqui a gente, lembrando você, está mais ou menos ali na terceira fase da análise ergonômica do trabalho. A gente já passou toda uma construção da demanda, de análise da demanda, a gente passou por uma outra fase de análise da tarefa, análise da atividade, e a gente entra numa terceira fase, que é o tratamento de dados, né, que é uma análise fina da atividade e do trabalho real. Ou seja, se a gente está fazendo uma análise fina, a gente já fez uma análise, entre aspas, mais grosseira previamente. Né? A gente já fez observação da atividade, a gente já entrevistou as pessoas, a gente já tem um tanto de dado de hipótese que vai nos permitir, então, aprofundar. Isso é muito importante. Por quê? Porque até a definição das observáveis, que ele Eliel pontuou, esse é um ponto sempre um pouco complexo, da gente definir essas observáveis, a gente nunca entende bem o que são essas observáveis no início, quando a gente vai começar a utilizar esse software, essa construção depende dessa análise prévia toda que foi feita por nós. Então, isso é muito, muito importante. E aí, falando especificamente sobre essas observáveis, ó, os trabalhos, eles, assim, que utilizam esse tipo de ferramenta, a gente pode, mostram assim, a gente pode fazer observáveis desde as mais simples até as mais finas e sofisticadas. Então, Eliel deu alguns exemplos aí. A gente pode pensar em observáveis do tipo assim, ó, postura, do tipo de localização. Isso tudo é observável. Observável que são essas grandes classificações que o Eliel está mostrando aí, que ele chama de interações, por exemplo, e atividades. As deles aí, né? Então, ele, em função de toda aquela análise prévia que ele tinha feito na pesquisa dele, ele entendeu que era importante ele compreender quais são as atividades e as interações que vão acontecendo ao longo da jornada de trabalho para poder ele aprofundar os atos deles, as análises e fazer as confrontações. Então ele definiu, ó, eu acho que
Eu entender quais são as interações e quais são as atividades são questões importantes. Então, vocês já veem que isso já é um tipo de observável que é um pouco mais aprofundada do que esses outros exemplos que eu falei aqui, que o Eliel falou também. Postura, localização, porque isso é dado primário. Você bate o olho ali, você já sabe onde que o cara está, né? O local que ele está. Ele está na sala, né? Então, você pode definir esse tipo de observável, obviamente, se isso for importante para você. Agora, para além disso, ou postura também, se ele está em pé, se ele está sentado, se ele está, enfim, com a coluna um pouco mais flexionada, com algum tipo de sobrecarga e tal. Agora, a gente já começar a perceber, entender quais são as interações e definir isso como observável, quais são as atividades, pô, isso daí já, né, já é um outro, mas é um outro tipo de dado. E, para além disso, a gente poderia ainda aprofundar mais isso e chegar a níveis mais sofisticados ainda Sim. de observáveis. Do tipo, a gente discute muito, dentro da ergonomia do trabalho real, análise da atividade, quais são as regulações, os constrangimentos, as estratégias, não é isso? A gente pode definir esse tipo de observável. Até na nossa última aula presencial, a gente mostrei um caso para vocês, né, que vai mostrando ali o tipo de variabilidade, o tipo de regulação. A gente pode definir esses tipos de observável. Agora, obviamente, isso vai depender de um nível de análise seu muito mais profundo, né, de entender o que está acontecendo ali, que é variabilidade. E aí você, pum, opa, classificar, codificar isso, porque aqui são códigos, né, que vão sendo gerados, codificar o tipo de variabilidade, codificar o tipo de estratégia, de regulação e assim por diante. Então, quando for uma estratégia A, você joga o código A lá, né, que ali poderia, onde está fiscal de líder, ali no primeiro dado ali do gráfico do Eliel, poderia ser a sua variabilidade A, ou regulação A, e aí uma outra, uma de variabilidade, outra de regulação. Eu estou aqui hipotetizando, né, Sim. refletindo aqui com vocês, para a gente poder pensar no potencial que esse tipo de ferramenta pode trazer para a gente. E aí, uma vez que a gente consegue fazer isso, essas definições e aplicar, a gente vai ter um resultado como esse aí que o Eliel está mostrando para a gente. Que aí, nesse caso, aí vem até uma questão aqui para te colocar, Eliel. Sim, por favor, professor. Essa coisa que você faz da legenda é uma particularidade meio sua, né? Você falou assim, eu vou, porque essas cores, a princípio, o software dá, a gente pode mudar as cores, mas dá aleatoriamente. E aí o Eliel decidiu assim, eu acho que eu vou dar um dado a mais aqui para o meu leitor, meu espectador, que é assim, essas cores vão ter significado. E aí você definiu um significado que é a sua legenda, é isso? Exatamente. Certo? Exatamente. Tá. E aí, então, nesse caso, se eu não estou enganado, você poderia, inclusive, Eliel, se você não quisesse fazer dessa forma, teria uma outra forma de você fazer, que era você definir uma terceira observável. Sim, E aí você poderia falar assim, sei lá, vou dar um nome aqui qualquer, meio, que não sei, telefone, contato exatamente. especial, ou propósito, que é a operação, e aí você colocar ainda uma terceira observável lá embaixo, que seria o meio, e isso entraria ali para poder ser cruzado com essas duas outras observáveis, que é interação e atividade. Não é isso? Perfeitamente Nesse possível, é isso mesmo. Pronto. Só que ele beleza, são maneiras de apresentar os dados. Ele decidiu fazer dessa maneira que talvez seja mais simples de entender, a maneira que o Eliel fez, do que você criar uma terceira observável que teria um trabalho de interpretação que o Eliel já deu ali, colocando essas cores, já simplifica um pouco esse negócio. Mas tô falando para você assim, essas possibilidades. E aí, por último, uma vez que você tem esse gráfico na mão, o que você faz com ele? Você pode fazer um monte de coisa. Então, primeiro, é uma ferramenta de leitura dos seus dados. É isso aí, ele já serve para isso, para que você possa ler. E aí eu achei interessante a impressão que a Letícia colocou, e depois que a Mara também, assim, é uma maneira de validar os dados e tal. A gente tem outras maneiras de validar dados que não sejam só através desse tipo de gráfico. É que a gente tem uma tendência, lógico, nós, de falar assim, o que é mais visível, concreto, quantificável, é a maneira que a gente consegue validar. E não é. Né? A pesquisa qualitativa, inclusive, trabalha de maneira qualitativa, mas é científica também, para poder validar dados de maneira qualitativa, né?
e não de maneira quantitativa. Então, a gente ter um número suficiente de dados qualitativos isso pode validar a nossa pesquisa, ou seja, de pessoas confirmando aquele, ou de observações que estão sendo feitas nossas. Isso é uma maneira de validar. Agora, obviamente, quando a gente tem um gráfico assim, que é mais quantificável, as coisas são mais. A gente transforma dados qualitativos em dados quantitativos aqui, né, com esse tipo de gráfico, né? Então, isso ajuda, lógico, ajuda, mas só, assim, fazendo só essa uma pequena ponderação, que não é a única maneira de validar. A pesquisa não vai estar validada só se ela tiver esse tipo de coisa, né? Uma ponderação que eu estou fazendo aqui. E aí, uma vez que a gente tem isso, a gente vai, então, a gente pode partir para outros níveis de análise da atividade, que como o Eliel partiu, né? Ele foi para a confrontação. Então, não só isso serve para poder a gente ler, né, a situação de uma maneira mais interessante, mas para a gente aprofundar na sua reflexão sobre ela. Porque a partir disso a gente vai confrontar isso com dados ainda mais qualitativos, que a pessoa vai se ver ali, ou vai ver o colega e falar: ó, ali aconteceu por causa disso. Eu fiz aquilo ali por essa razão. E aí começa a ficar muito mais interessante o negócio, que é o que ele fez aí, né? Fica muito, uma ferramenta muito potente, assim, nesse sentido, de você recolocar a pessoa em situação mesmo, que a gente tem outras ferramentas, né? Mas essa é uma delas, né? As confrontações, e as confrontações utilizando como objeto intermediário, por exemplo, esse tipo de ferramenta, ou poderia estar utilizando o vídeo, né? A gente costuma utilizar muitos vídeos para poder recolocar as pessoas em situação real, para as confrontações. Então, a gente utiliza isso também para aprofundar a análise e, finalmente, para chegar em dados mais quantitativos, que aí, Eliel, também eu te coloco como questão, que você mostra lá o descritivo no seu texto, os seus cálculos de tempo ali e tudo mais. Mas Sim. o Actograph, ele nos fornece isso automaticamente, né, em geral, tanto os dados de tempo, ali, se não me engano, tem até um recurso que você pode, só clicando, ele já te dá esses cálculos em cima desse gráfico aí, as porcentagens, tudo mais, né? Aí você não quis usar, ou você não sabia como é que usava isso, ou por que que você não usou e trouxe isso de maneira mais descritiva no seu texto? Então, eu optei por fazer mais descritivo mesmo, né? Na verdade, assim, eu não compreendia muito a ferramenta nesse sentido, e como esses dados, eles, no final, na discussão, para onde eu levei, eles não ganharam tanto corpo, por exemplo, a questão do presencial e do telefonema, ele ficou muito para o relatório. Mas para o meu TCC eu foquei na questão da experiência, né? Então, eu passei mais rapidamente por esses dados, por exemplo, de tempo, e foquei mais eu achei interessante o que você falou, Rony, porque, para mim, o grande ganho do gráfico não foi o gráfico em si. Para o meu trabalho, o grande ganho foi o que eu consegui acessar dos trabalhadores, a partir desse gráfico. Então, o gráfico ele é apresentado, né, como ele é a base dessa coleta de informação mais qualitativa. Eu apresento ele, eu descrevo ele de uma forma mais completa possível, né, inclusive o caso, mas eu foco muito ele para os resultados que eu quero apresentar na minha questão, que estão relacionados à experiência, né? A Legal, legal. experiência, a troca de experiência, né? Não, De legal, é repente, se isso, a gente fosse pode. uma trabalho de dissertação, eu aprofundaria muito mais para outras frentes, né? Mas como eu coloquei, era um trabalho de conclusão de curso, né? Eu Uhum. optei por fazer ele mais focado. Não, legal, que já foi aprofundado, que você poderia parar no próprio gráfico, né? Mesmo assim, você decidiu utilizá-lo para confrontações posteriores. Então, é isso, gente. Você pode utilizar o gráfico como um fim, para você descrever a atividade, ou como um meio ainda, para você chegar ainda em outro lugar, que é o que o Eliel fez. E para além disso, o Actograph, esse software ainda dá várias outras ferramentas que o Eliel falou aí que não utilizou, mas que poderia ter utilizado, vocês podem utilizar. Por exemplo, essas que eu falei aí, de colocar esses traços que vocês estão vendo aí da atividade, eles podem vir quantificados ainda.
então com as porcentagens que eles correspondem sobre o todo, ou sobre cada uma das observáveis, por exemplo, e ele ainda dá depois gráficos de pizza ou de barra, Sim. que ele te mostra isso, fala assim, ó, dentro de atividade, por exemplo, o suporte à decisão, que foi ocupou mais coisa ali, teve 30% no total, e vai dando a porcentagem de cada um dentro da sua observável. Então, é legal também para você, te ajuda a pensar isso depois, né? Pode ser em barra, pode ser em pizza, etc. Mas é isso, mas muito legal, Eliel. Você ainda teria mais alguma coisa para falar, no, que você pediu para a gente interromper? Não Não só, sei se eu você só tem. separei, né, que, por exemplo, e aí para criação desse gráfico, tem métodos mais rudimentares, né, por isso aqui é um gráfico que um amigo meu fez no Excel, né, dá para a gente ter uma ideia do quanto trabalho que ele teve. É. Aí ele aqui ele faz 3 observáveis, né, como o Raoni Hum. colocou, o professor Raoni. Então, mas é muito trabalhoso, né? E nós temos recursos, né, como Actographic, esse aqui é um outro gráfico também que a gente apresenta no nosso relatório, que ele facilita, né? E tem também até o Captive, né? Nós vimos, né, professor, naquela última apresentação, que com um vídeo você consegue gerar um gráfico no Captive, mas o que apresenta mais recursos é o Actograph, né? Ele tem uma É. variedade de opções e que vale a pena, assim, investir nele se você vai fazer um gráfico de atividade. É E isso aí, aí, o Captive. do que no Captive, é. Captive, primeiro, Captive precisa ser vídeo, né? Se não for vídeo, você já não consegue. Então fica mais difícil. E o Captive tem um outro, o Captive é um outro software, tá, gente? E ele tem um recurso também de a gente conseguir colocar sensores nas pessoas e ele cria um avatar, então visualmente fica super legal também, cria um avatar em tempo real. A gente levanta o braço, o avatar levanta na hora o braço. Então a pessoa em atividade consegue, a gente consegue ver muita coisa, depois ele gera um monte de dado e tal, e alguns dos dados são parecidos com esse daí. O Léo vai entrar aí. Só aqui, ó. É tipo isso daí, ó. Ficou pior. Você consegue trabalhar, né? Seus É, sensores. E aí ele dá aqui, ó, vermelhinho, significa que essa articulação aqui está com sobrecarga, né? Bem é, interessante. é isso aí. E eventual, aí a gente está lá, a gente precisa do software, né? Lá na COP eles têm o software, a gente estava fazendo um treinamento junto, e a gente está com uma parceria com a UFOP para utilizar também. Então, se vocês quiserem utilizar a pesquisa de vocês, esse tipo de coisa, a gente pode utilizar. Aí, Rony, eu não Do, tenho. do Avatar, né? Estou só pontuando, estou dizendo do Captive, do Avatar, porque esse aí é gratuito, assim, tem um período, né, que vocês podem usar para pesquisa de vocês, é só pedir a inscrição lá, eles mandam para estudante, vocês conseguem ficar um tempo no computador de vocês. Você não pode exagerar com igual ele é, porque senão eles percebem e param de mandar depois a autorização. Virar figurinha repetida. Cara, tá na hora de comprar, né, Eliel? Vamos lá? Vamos querer comprar? E aí, só fechando aqui a questão do Actograph, né, ele tem dois meios de registro, né? Primeiro, para ambos, você cria, né, as categorias e os observáveis. Aqui é observável é ação, e aí aqui temos as categorias, né? E aí, postura. Então, a primeira coisa que você faz é você cria esse framework. E aí, uma vez que está criado, né, você pode coletar essas informações in situ lá, você está acompanhando, ele tem versão para o celular, então você cria esses categorias, você vai acompanhando o trabalhador no tablet ou no computador e vai só marcando, e ele vai criando essa base de dados aqui automaticamente. Mais uma outra opção é você fazer como eu fiz.
coletar esse material escrevendo, né? E aí depois você vai alimentar esse banco de dados aqui. Você pode alimentar esse banco de dados. Esse data aqui, a partir desse data que você vai gerar o seu gráfico. Você pode alimentá-lo posteriormente com base nos registros que você fez ou simultaneamente com essa ferramenta que o programa te dá. Costuma ser mais difícil, mas às vezes a gente tem Muito que. mais difícil. A gente às vezes precisa fazer assim, porque, por exemplo, você tem pouco acesso, ou porque você não, o pessoal não deixa filmar, ou coisa assim, né? Mas é isso, aí você vai colocar lá no software que a tecla Q é ali beber café. A tecla W quer dizer preparar o café, que são as categorias que estão sendo descritas ali. Ou seja, toda hora que você apertar, que ele bebeu café, você aperta o quê? Então, o software vai começar a fazer aquele registro. E assim por diante. Outra possibilidade, como o Léo falou, é isso, você fazer de maneira assíncrona. Você vai lá, observa, você faz, toma suas notas, você eventualmente filma, que o vídeo é sempre muito bom nesse sentido, porque ajuda a gente a lembrar, a gente consegue analisar com mais calma, e depois a gente vai no software e vai alimentando os dados no software, volta. Eu sempre fiz assim, às vezes que eu usei o Pactograph, que foi uma versão anterior, na verdade chamava Pactograme na época, sempre fazendo posteriormente, porque consigo fazer com mais calma e tudo mais. Então tá bom. Então já vou parando a gravação aqui.